Meus cumprimentos. Cairbar Schutel. Ontem eu ganhei de presente, com muita satisfação, um livro sobre Cairbar Schutel, dos meus amigos e confrades Sebastião Abdeu e Doris Araújo. Estou lendo com muito interesse. Pesquisei, montei, formatei e já tenho então a gravação que ora apresento. Cairbar Schutel foi considerado o bandeirante do espiritismo, da doutrina espírita. Foi divulgador espírita, escritor, editor, político, farmacêutico e filantropo. Cairbar Schutel nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1868. Teve a missão de propagar a doutrina espírita por meio de programas de rádio, de livros, do jornal O Clarim e da Revista Internacional do Espiritismo, e promover o avanço do município de Matão. O Clarim e a revista continuam circulando até hoje. Teve grande importância na história do espiritismo de Matão, eu diria do espiritismo brasileiro, tendo sido fundamental em sua elevação de povoado para município, sendo o seu primeiro prefeito, de março a outubro de 1899, e depois de 18 de agosto a 15 de outubro de 1900, que foi o último dia, ou os 2 últimos anos do século XVIII. Era respeitado por todos na cidade em sua época, chegando a comprar com seus próprios recursos o prédio para a instalação da prefeitura. Foi consagrado com o título de o pai dos pobres. Dava remédio de graça aos carentes e utilizava sua própria casa para acolher doentes. Descendente de ilustre família de origem germano-suíças, aos 7 anos de idade, por vontade própria, aceita ser batizado na Igreja Católica. No ano de 1878, perdeu o pai e poucos dias depois perdeu a mãe. Com a morte da mãe, foi, juntamente com os irmãos, viver com o avô, o avô paterno, Dr. Henrique Schutel, que morava no Rio de Janeiro. Cairbar começa a frequentar o Colégio Pedro II, que é considerado o melhor do país até hoje, onde cursou até o 2º ano. Em 1880, abandonou o colégio e empregou-se em uma farmácia, tida como a Casa Granada, na rua 1º de Março, no Rio de Janeiro, como aprendiz de farmacêutico. Ali, se especializou como farmacêutico prático, adquirindo conhecimentos da manipulação de xaropes, poções e essências e na nomenclatura dos medicamentos. Mudou-se para Piracicaba, estado de São Paulo, e depois para Araraquara, onde em 1891 empregou-se na farmácia Moura. Em 93, passou a trabalhar como entregador de mercearia, vindo a adquirir no ano seguinte, 1894, um pequeno sítio para cultivar frutas e verduras. Complementarmente, abriu um pequeno comércio. 1895, um surto de febre amarela graçou em Araraquara. Como prático de farmácia, atuou no combate à moléstia. Nesse mesmo ano, mudou-se provavelmente para Itápolis, não temos certeza.
Em 1896 chegou a pequena povoação de Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão. Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão, em 13 de agosto, onde se estabeleceu com uma farmácia na esquina hoje formada pela Rua Rui Barbosa com a Avenida 28 de Agosto. Integrou-se na sociedade local, vindo a tornar-se importante figura, militando inclusive na política local. Com a elevação da então vila a município, 1898, fez parte da sua primeira Câmara Municipal, instalada em 28 de março. Ele foi eleito vereador. Foi escolhido a seguir pelos seus pares para ser o primeiro intendente. É preciso uma explicação. Até o ano de 1930, o presidente da Câmara era o administrador municipal, o prefeito hoje. Então, Caibá Chudri foi eleito como vereador, escolhido como presidente da Câmara e automaticamente como presidente ele passa a administrar a cidade. O cargo na ocasião chamava de intendente. Agora a militância espírita, insatisfeito com as explicações do padre local para os seus constantes sonhos com falecidos pais, em 1904 passou a frequentar sessões de tipologia. Tipologia são pancadas que os espíritos dão na parede, portas, no chão, nas janelas. Nessas sessões espíritas, conclui que a vida continuava além túmulo, passando a estudar e vindo a abraçar a doutrina espírita, dela se tornando um dos maiores propagandistas. É bom explicar que dificilmente hoje há o fenômeno de tipologia nas reuniões mediúnicas. Caibá Chudri é conhecido ainda hoje entre os espíritas como bandeirante do espiritismo, devido ao empenho com que se dedicou à divulgação do espiritismo ao longo de sua vida. Julho de 1905, fundou o Grupo Espírita Amantes da Pobreza, que é o atual Centro Espírita O Clarim, o nome do jornal, o primeiro centro espírita em toda a região daquela zona paulista. No mês seguinte, fundou o notório jornal Espírita O Clarim, 15 de agosto, em formato pequeno, que logo se ampliou, atingindo no século XX a tiragem de 10.000 exemplares. Eu sou assinante do Clarim. Em 1912, já conhecido como o pai dos pobres de Matão, fundou um pequeno hospital de caridade para atender os doentes pobres. 2 anos mais tarde, 1914, a época da Primeira Guerra Mundial, começou a visitar os presos na cadeia pública de Matão, onde era chamado sempre que algum detento era acometido de surto psicótico, ou ficava meio doido. Dentro dessa linha de atividades, em 1917, estendeu as visitas aos retiros da cadeia de Araraquara, onde proferia palestras. 15 de fevereiro de 1925, fundou com auxílio moral e material do amigo Luiz Carlos de Oliveira Borges a RIE, Revista Internacional de Espiritismo, publicação mensal dedicada aos estudos dos fenômenos anímicos e espíritos. A revista continua circulando normalmente. Eu sou assinante dela. De agosto de 36 a 37, profere aos domingos as conhecidas 15 conferências radiofônicas através da Rádio Cultura PRD4 de Araraquara, e que foram publicadas em livros no mês de setembro de 1938.
1937. Eu fui contemporâneo de Caibar Schutel. Eu nasci em 1934 e ele veio, depois de curta enfermidade, a falecer de um aneurisma cerebral no dia 30 de janeiro de 38. Quer dizer, praticamente 3 anos e quase 4 anos de convivência nessa vida. Estou falando de novo de Caibar Schutel. Nessa mesma noite, através do médium urbano de Assis Xavier, ele comunicou e sugeriu a seguinte frase para a lápide do seu túmulo: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. A obra literária editada pela Casa Editora Clarim, por ele fundada. Espiritismo e protestantismo, histeria e fenômenos psíquicos, o diabo e a igreja, espiritismo para crianças, interpretação sintética do Apocalipse, cartas a esmo, médiuns e mediunidade, gênese da alma, espiritismo e materialismo, fatos espíritos e as forças X, parábolas e ensinos de Jesus, o espírito do cristianismo, a vida no outro mundo, vida e ato dos apóstolos, preces espíritas, conferências radiofônicas e o batismo. O mais fraterno abraço espiritual a Caibar Schutel.